Minha amiga sintetizando aí a questão sobre filhos espirituais, né? Então, ora, posso sim, no caso, me arrepender de voluntariado, que tenha, no caso, virado um local para prejudicar pessoas, eventualmente lançar dificuldades na minha vida, mesmo que seja é, para mim, para prejudicar a mim, afetando outras pessoas, né? E mesmo, no caso, que fosse a mentira contra o não próximo correta em casos, eu usei como base o Novo Testamento que limita isso, né? Então, eu posso me arrepender baseando no Novo Testamento. Poxa, os caras vão mentir, eu acho que é errado. Estou participando de uma coisa errada, uma coisa que vai ser prejudicial. Mas os 10 mandamentos, não, mas não importa. O que importa é que o meu critério era o Novo Testamento. Então eu posso, sem problema. O meu critério é o Novo Testamento, eu uso o quanto eu quiser. Claro, daí não exatamente o quanto eu quiser, mas na medida que eu entender correto. Daí eles podem dizer assim, não, mas como é que é? Eles dizem assim, não, mas fizemos isso pelo bem. Aí que tá, fica difícil acreditar que eles fizeram essa questão pelo bem pela questão da sucessividade. Eles já tinham mentido há anos, então, quer dizer, já tinham transformado até esse, no caso, o Ministério da Pregação, em algo prejudicial. Então, quer dizer, a sucessividade dá uma impressão de que realmente eles não tinham, na verdade, uma boa intenção, a bem da verdade. E no caso, não apenas por mentiras sobre a questão trabalhista, em vista de outros temas que eu também não teria coragem de abordar, como ataques de igreja, de mandamentos e tal. No caso dos mandamentos, um plus, que haveria, de repente eles estavam dizendo assim também, mas esse argumento poderia haver alguém substitutivo para poder falar. Eu teria medo do mesmo jeito, porque se eu tivesse no ministério, o escândalo também ia vir para cima de mim. Até porque eu pregava Cristo, ou seja, eu não vou ter coragem de falar dos mandamentos, mas vou lá na atividade ver alguém falar dos mandamentos, o escândalo vai ser o mesmo, não faz diferença. Vai aumentar o escândalo dos outros temas que já estariam sendo levantados anteriormente. Então, não faz muita diferença. Então, o que adiantaria eu ficar até o tema trabalhista e depois no tema dos mandamentos sair? Porque eventualmente haveria substitutividade. Então, eu poderia sair antes, não vai fazer diferença nenhuma mesmo. Alguém vai falar dos mandamentos de qualquer jeito. Então, eu fiquei até onde deu. Até melhor, porque eu ia evitar escândalo. No caso da questão do trabalho. Confirmando aquilo que eu falei sobre evitar questão argumentativa. Confirmando isso, né? Ou evitar conflito. E era minha obrigação evitar conflito. Para que eu vou esperar, mesmo que seja por pouco tempo, esperar o argumento dos mandamentos, se eu já posso evitar o conflito antes? Já que vai haver, pelo argumento de vocês, substitutividade em relação aos mandamentos. Embora eu acho que não teve. Eu acho que eles fizeram a crítica porque eles estavam colocando a responsabilidade em cima de mim, porque eles não colocaram substituto nenhum, porque eles sabem o que daria, caso eventualmente alguém falasse dos mandamentos, não é mesmo? Eles sabem qual que seria o problema. E ficam cobrando depois de mim pela questão da maternidade espiritual. Então, só aqui justificando, eu posso fazer o raciocínio pelo Novo Testamento, se eu quiser. Talvez hoje não, na época eu podia com muita tranquilidade. Ou mesmo num período de transição, de repente eu não estou ali muito nos mandamentos, embora neles pudesse acreditar, mas ainda algumas coisas do Novo Testamento eu não consigo abandonar. Então eu poderia falar, mentira é pecado e acabou. Então vamos lá. O que não me exime de, mesmo em sendo o voluntariado local em que se prejudica pessoas, ou que vise prejudicar pessoas, ou uma atividade na qual se vise prejudicar pessoas, ainda poderia ter a responsabilidade de mãe espiritual, que eu não sabia, né? De minha parte. Mas aí tem de se ver se não há outros impeditivos à própria manifestação sobre mandamentos, por exemplo. Seja por dúvida ou coragem em manifestar esse tema. No caso, ou mesmo outra dúvida, não, outro ponto que seria a questão da quantidade de argumentos que seriam levantados antes, da quantidade de argumentos que surgiriam antes da questão mandamental, e um outro tema também que leva a isso, que seria uma dúvida que eu pensaria antes, que eu pensei efetivamente, por exemplo, 2022, ali, pelo que eu lembro antes da questão vamos dizer, da questão de achar se é uma boa ideia ou não falar dos mandamentos, né, uma outra questão que se levanta, é a questão de quanto iria o argumento dos mandamentos ampliar escândalo. E aqui só não é importante se tiver uma quantidade muito baixa de argumentos. Talvez, ou zero. Ou de repente um argumento e um segundo argumento que não aumente muito escândalo. Mais do que isso, nós já começamos a verificar, não, peraí, 2 argumentos, não, mas vai aumentar muito escândalo, eu não sei se eu vou ter coragem de fazer. Só que daí o que eu estou dizendo é que eu certamente não vou ter coragem de fazer a partir do momento que você coloca ali 4 argumentos. Aí já no 2 ou 3 eu já começo a questionar. Com 4 argumentos, e sendo o mandamento inclusive um argumento em si, né? Então eu não sei. Não sei o quanto eu teria, porque justamente foi questionado isso no sentido, eu posso ainda ter o dever, não quer dizer que eu vou fazer, porque se eu falo dos mandamentos vai
jogar pimenta nos outros temas, inclusive, mesmo que não tenha necessariamente uma correlação tão direta, mas há alguma. Não sei. Poderia haver alguma correlação. Ou mesmo não havendo correlação nenhuma, mas vai aumentar escândalo, então pode ser que eu não faça para evitar escândalo, ou mesmo por medo de que isso aconteça. Né? Então é isso. Sim, eu posso analisar, eu posso dar, o voluntariado ali pode ser algo ruim. Pelo Novo Testamento pode mesmo. Mas a instituição vital está errada. Mas não importa, o meu critério de fé é esse. Tem que analisar o critério do momento. A questão de... E a questão de Felipe não, talvez eu devesse, se tivesse poucos argumentos, numa quantidade que eu entenda baixa ou muito baixa, justificaria a minha permanência só para falar dos mandamentos. Pode ser. Pode ser. Isso geraria responsabilidade. A outra situação para mim também geraria responsabilidade na questão de muitos argumentos, mas uma curta duração de sofrimento, só que eu não concordo inteiramente com isso porque eu faria análise de coragem. Quero ver se eu tenho coragem para fazer. Então, mas continuaria sendo responsável. Não importa, mas eu tenho que analisar qual é o sofrimento dos outros, ou a possibilidade disso acontecer para verificar se eu vou fazer ou não. E aí é um fator justificante, mesmo que eu continue tendo dever, não importa. Eu acho que é uma situação muito grave e eu não acho que vou eventualmente continuar nesse caso. Se outra pessoa fizer, não quer dizer que eu vá junto fazer. E se eu não for junto fazer, inclusive me justifica, porque se eu sair antes do ministério, justifica porque eu não tenho por que esperar o argumento dos mandamentos se alguém vai fazer. Se ninguém fizer, eu posso ser responsável, mas aí tem que analisar o quanto isso escandalizaria pessoas e se eu tenho coragem de fazer isso. Isso tem que ser analisado. Sendo um fator justificante ou não, o que eu estou dizendo é se eu iria fazer isso. Né? E justificaria em parte, na verdade. Eu ter essa boa intenção de evitar ali o escândalo das pessoas. E isso é uma coisa boa. Isso para mim é uma coisa que tem que ser pensada assim. E é isso aí, valeu. Então fica esse complemento no canal, valeu.